Abrir nossas Bíblias no Salmo de número 139. Salmo 139. Eu vou colocar aqui na NVT, que eu gostei da tradução da NVT, desse salmo. Salmo 139, versículo 13, diz assim: Tu formaste o meu interior e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário. Tuas obras são maravilhosas, e disso eu sei muito bem. Tu me observavas quando eu estava sendo formado em segredo, enquanto eu era tecido na escuridão. Tu me viste quando eu ainda estava no ventre. Cada dia de minha vida estava registrado em teu livro. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Amém. Meus amados, vocês lembram da história da Cinderela e os 7 anões? Era só um teste para ver se você lembrava mesmo. A Cinderela é aquela que vai para o baile, né? E lá ela encontra o amor da sua vida, que é o príncipe. Mas ela está sob um encanto que a adornou com um vestido especial, com sapatos de cristal. E o encanto está perto de acabar, porque está perto da meia-noite, então ela sai correndo a ouvir o badalado sino, que aponta a meia-noite, e saindo às pressas, cai de um dos seus pés um sapato de cristal. Fica na escada do palácio. Quando o príncipe sai atrás dela, encontra só o sapato. Apaixonado, o príncipe vai procurar no reino a Cinderela com um método curioso, testando o sapato de cristal em todas as moças do reino que alegassem ser ela. Não sei se vocês lembram dessa cena no filme da Disney. Vocês não assistiram o filme da Disney, não? Não tiveram infância? Ah, bom. Ou numa história de livro, essa cena sempre aparece. Lá está o príncipe com os servos dele, e tem as filas sendo formadas nos vilarejos, e eles estão com o sapatinho na mão, e tem várias mulheres alegando ser ela. E elas tentam empurrar o pé no sapato. Só que não entra. Fica apertado e não entra no pé de ninguém. E a pergunta que eu faço é: que bendito número que calçava a Cinderela, gente? Que não tem uma pessoa, uma mulher, cujo pé se aproxime do pé dela. Estranho isso. Por exemplo, se alguma irmã que calça 37, sabe que se forçar, entra no 36. Se forçar muito, vai até no 35. Muito, né? Muito, apelei. 35,5. Eu, na fome do baba, já joguei, eu calço 41, mas já peguei o baba com chuteira 39. Era baba calçado, só tinha aquela, mas foi. Então, se apertar, dá. Agora imagina, se para pegar um baba, a gente aperta o pé, quanto mais para virar princesa, meu irmão. Agora, que número é esse que calçava a Cinderela, que não cabe o pé de ninguém? Mas ela era uma adulta. Não tem como o tamanho do pé dela ser tão diferente assim. Segura essa pergunta, a gente vai tentar responder ela daqui a pouco. Antes, Salomão, já velho, entra num processo muito comum nos idosos, o sincericídio. A pessoa vai ficando idosa, vai perdendo o filtro,
vai falando tudo que pensa. Já percebeu? Você vai ver isso em Eclesiastes. É um livro que, se você não tiver maturidade, você escandaliza. O que é isso aqui? Meu? É um velho largando tudo. Mas ele é um velho sábio, um velho experiente, maduro, tem a sabedoria de Deus. E dentre as muitas coisas que ele confessa ali, ele faz uma confissão muito interessante em Eclesiastes 4:4, quando ele diz assim: o que motiva os seres humanos a produzir mais do que qualquer outra coisa, a grande motivação humana para produzir é a inveja. Salomão diz que o que mais nos motiva na vida humana in natura é a inveja. A inveja, a competição que estabelecemos uns com os outros, é, na verdade, o grande motor das nossas vidas, a grande motivação das nossas vidas. E eu entendo que Salomão encontra respaldo na sua versão neotestamentária. Salomão é o mais sábio do Antigo Testamento, tem o mais sábio do Novo Testamento, mas Jesus não compara, Jesus é Deus. Tem o mais sábio que é o apóstolo Paulo. Eu gosto de fazer esse paralelo entre os dois, porque é muito interessante como a sabedoria deles ressalta de uma maneira paralela. E Paulo, ele vai deixar isso muito claro ali em Gálatas capítulo 5, quando ele vai traçar paralelo entre a vida no Espírito e a chamada vida na carne. Quando Paulo fala das obras da carne, em Gálatas 5, a partir do versículo 19, meus irmãos, se vocês perceberem ali, o que a carne mais produz, segundo Paulo, é competição. Está aqui a lista, ó. Começa com pecados sexuais, 3. Mas aí, se você continuar a lista, olha, idolatria, feitiçaria, aí já começa, ó. Hostilidade, discórdia, ciúme, acesso de raiva, ambições egoístas. Pode ser na nível. Eu só queria inverter o primeiro texto. Né? Ambições egoístas, dissensões, divisões. Enfim, ó. Ainda na nível está inveja. Na nível, o bloco das discórdias termina com inveja na maioria das versões. Inveja. E se você foi para o final desse capítulo 5 de Gálatas, você vai ver uma coisa interessante. Paulo está o tempo todo traçando esse paralelo, né, esse contraste entre vida no espírito e vida na carne. Aí quando chega no final, ele fala assim, ó, já que vivemos em espírito, andemos em espírito e deixemos de provocar e invejar uns aos outros. Quando ele conclui o raciocínio, ele não fala mais sobre viver em espírito, em contraste com a expressão viver na carne. Ele substitui a expressão viver na carne por provocar e invejar, porque na verdade provocar e invejar resume bem o que é viver na carne. Então Paulo está dizendo que a vida natural, que é a vida na carne, é uma vida fundamentada em inveja. Só que aí nós temos um orgulho e nós às vezes temos dificuldade de admitir que temos inveja. Mas o que a Escritura está dizendo é que todos nós lutamos com inveja e bastante. Por quê? Porque todos nós ainda lutamos com a natureza carnal. Paulo vai dizer no começo do capítulo que essa batalha carne e espírito, ela se estabelece dentro de nós. E todos nós ainda temos uma carne ativa, infelizmente. E essa carne, o que ela mais produz é inveja. Então, eu quero te dar uma notícia. Você, em algum momento, é sim invejoso. Invejosinha. E inveja é um grande problema. Inveja é uma doença maligna. Dizem que inveja foi o que fez Satanás ser diabo. Não temos comprovação disso na Escritura, mas faz sentido. As ações dele parecem denotar isso. Então a inveja seria, né, junto com o orgulho ali, né, os pais, os que geraram todo o mal da terra. Provérbios 14:30
diz que o sentimento saudável traz saúde para todo o corpo, mas a inveja é podridão para os ossos. Perceba que ele, de um lado, bota sentimento saudável, mas ele não define que sentimento, ele deixa aberto. Amor, gratidão, alegria, paz. Mas quando ele quer dar um exemplo de sentimento ruim, ele resume tudo em inveja. E diz que ela é profundamente psicossomática. Ela adoece. Provérbios também, capítulo 27, versículo 4, diz que a ira é perigosa. O furor, o rancor, em outras versões, também é muito perigoso, mas a inveja é mais perigosa. É muito mais perigoso ter inveja do que ter ira. A ira, ela acende no coração, mas quando ela baixa, as coisas tendem a ficar um tanto seguras. Ela é momentânea. A inveja não. Ela é perene. Ela é mais fria, mais calculista, e ela vai tramando, ela vai costurando, ela vai criando covas profundas, destruindo corações, destruindo relações, sabotando profundamente as nossas vidas. Então Salomão está dizendo, ou Provérbios está dizendo, porque Provérbios na verdade recebe o nome de Salomão, mas na verdade provérbios inspirados na sabedoria salomônica, nem sempre foi ele que escreveu esses provérbios. Provérbios está nos dizendo que ela é o sentimento mais perigoso que existe, mais destrutivo que existe. E deixar a inveja enraizar em nosso coração é pedir a morte. Morte das nossas emoções, morte das nossas relações, a falência do nosso coração. E meus amados, quando a gente pensa em inveja, a gente tem que definir o que é inveja mesmo. Se é uma coisa que eu luto com isso, eu te garanto que você luta com isso. Dá uma vergonhinha admitir, né? Eu te garanto que você luta com isso. O que é a inveja? A inveja é um deslocar de olhar para o outro, mas não movido com um sentimento positivo, como amor, compaixão, gratidão. É um deslocar de olhar para o outro a partir de uma comparação negativa, que de alguma forma me faz crer que algo bom na vida do outro é a razão de não existir este algo bom na minha vida. Que a presença de alguma coisa virtuosa, boa, proveitosa, louvável no outro é a razão da ausência disso na minha vida, ou no mínimo reforça essa ausência na minha vida, ou no mínimo do mínimo evidencia essa ausência na minha vida de forma que me incomoda tanto, que o meu maior desejo na inveja não é nem ter o que o outro tem, é que ele não tenha. Você tem que entender que o que me faz querer o que o outro tem está mais ligado à cobiça. A inveja também gera cobiça. Mas a inveja ela é mais profunda, ela não é tão especificamente sobre querer o que o outro tem, isso é uma cobiça. A inveja é sobre não aceitar isso no outro. É o incômodo do outro ter algo que de alguma forma me diminui, me fere, me afronta. Tem uma história que eu gosto para ilustrar a inveja, que é a história de um rei piedoso que quis dar uma lição no homem mais ganancioso, no mais invejoso do seu reino, e propôs que eles fizessem uma corrida com obstáculos, uma corrida longa, difícil, perigosa, e o vencedor ele ia premiar com prêmios extraordinários. E os dois partiram na corrida. O ganancioso, a princípio, movido por sua grande ambição, estava ganhando, mas o invejoso, meu irmão, onde perco nada. A força da inveja foi mais forte do que a da ganância, e ele, na força da inveja, ultrapassou o ganancioso e chegou em primeiro lugar. O rei reuniu os dois na sala e falou assim: muito parabéns, parabéns, invejoso, você ganhou. Você pode escolher o que você quiser aqui no reino, gado, terra, ouro, escolhe que eu vou lhe dar, mas com uma condição: o que você escolher eu vou dar o dobro ao seu adversário.
Já sentiu aí agora? Sentiu? Imagina. Ele estremeceu. Triste, olhou para o rei e falou: rei, já decidi. Fure um olho meu. Eu prefiro não ter do que ver alguém que tem algo melhor do que eu. Isso me machuca, isso me fere, isso me destrói. Então, é melhor todo mundo se dar mal do que alguém ter o que eu não tenho. Então, a inveja é isso. Lembra que Salomão tratou um caso assim? 2 mulheres que tiveram bebês nos mesmos dias ali, e o bebê de uma morreu durante a noite ali. Uma mãe deitou em cima do seu próprio bebê, e as 2 alegavam que eram mães do bebê vivo, e levaram a Salomão. E as 2 alegando que eram mães, Salomão, muito sábio, disse: traga uma espada. Não são as 2 mães? Cada uma ficará com metade. Quando o carrasco levantou a espada, a mãe verdadeira disse: não, pelo amor de Deus, entregue para ela. E a falsa mãe disse: é justo. Observe que a falsa mãe não queria um bebê. Ela não suportava a ideia da sua companheira ter um bebê e ela não tem. Então, para ela era melhor que nenhuma das 2 tivesse. Você entende o que é inveja? E como ela é profundamente sabotadora. Porque ela vai amarrando todo mundo numa dimensão medíocre, doentia, distorcida. Porque a inveja, gente, ela gera uma falsa sensação de que uma vez que eu eliminar o outro, então eu serei a bola da vez. Quando na verdade eu não entendo que Deus não trabalha assim. Na verdade o outro, a bênção do outro, a conquista do outro, a ascensão do outro, o bem do outro, em nada impede o bem na minha vida. A inveja, ela foi a motivação da primeira tragédia relacional humana. Não estou contando Adão e Eva, que não foi uma tragédia, né? Até que ficaram. Você vê que depois do Éden eles namoraram e tiveram filhos. Então não foi uma tragédia. Foi uma briga, um desgaste relacional. A primeira tragédia foi Caim e Abel. E Caim mata Abel por inveja. Caim se sente rejeitado. E ao invés de fazer aquela comparação positiva, no sentido de dizer: olha, peraí, se Abel, ele conseguiu o que eu não consegui, eu vou aprender com meu irmão, porque eu também quero ser aceito. Ele acha, não, que a existência de Abel é o problema da vida dele, que a aceitação e o favor sobre Abel é o problema. Então, ele está decidido a matar Abel. Quando Deus vê isso, em Gênesis 4, o Senhor fala a Caim: Caim, por que você está assim? Por que essa fúria? Por que essa intenção maligna no coração? E o Senhor fala assim: se você agir bem, você vai ser aceito, Binho. Tipo assim, eu não tenho nenhuma dificuldade de abençoar vocês 2. E eu vim aqui te falar, meu irmão, que não tem um ser vivo nesse planeta com 8 bilhões de pessoas, cujo sucesso, cujo avanço, cujo crescimento possa impedir a graça de Deus na sua vida. O nosso Deus é poderoso o suficiente para abençoar todos nós e para cumprir na vida de todos nós os bons propósitos dele. Eu disse: Caim, o que está acontecendo com Abel não impede nada. Se você agir bem, se você acertar comigo aqui, se você entender o que eu quero fazer na sua vida, você também é aceito. É interessante que a gente pense assim: não, pastor, não é possível, pastor, que eu também tenho esse tipo de coisa. Ô, Binho, nós temos. Nós temos porque pessoas melhores do que nós também tiveram. Pessoas que estavam ali vivendo momentos cheios da graça de Deus. Eu acho muito interessante, por exemplo, João capítulo 21, quando Pedro, depois de negar Jesus 3 vezes, vai ter um reencontro com o mestre já ressurreto, e Pedro está abalado, culpado pelas negações que fez. Então o mestre o chama na beira do mar da Galileia, uma das cenas que eu mais imagino no Evangelho. Oh, meu Deus!
Que coisa. O Senhor chamando Peter e dizendo: Peter, do you love me? Não, é brincadeira, né? Ele não falou assim, ele falou certo. E Pedro fala que ama Jesus 3 vezes. E ali Pedro sabe que está sendo restaurado, perdoado. Gente, como é que fica o coração de quem é perdoado, amado, aceito? Recebe a graça imerecida de Deus. Transborda de... Qual é o efeito da graça, gente? Qual é? Gratidão. Agora, fiquei inseguro agora, né? Da minha didática. Que eu falo isso toda semana. Qual é o efeito da graça, gente? Não me deixe inseguro, não. Estou brincando. Então, quem recebe graça, enche o coração de gratidão. Pedro ali, recebendo aquela graça, deveria estar transbordando de gratidão, eu até acho que ele estava. E o texto dá a entender que ali o Senhor começa a caminhar com Pedro na beira do mar da Galileia. Não sei se você estava caminhando antes, quando conversava, ou se começou a caminhar depois. Mas o texto é que eles estão caminhando na beira do mar da Galileia. E aí Pedro percebe que João está de butuca neles. Porque rolava uma competiçãozinha entre Pedro e João ali para ver quem era, né? O mais chegado. E Pedro percebe que João está de butuca neles vindo atrás. E eles falam que Pedro virou-se quando viu João. Ele vai fazer uma pergunta a Jesus. Mas é interessante que Jesus estava nesse exato momento dizendo a Pedro como ele ia morrer, como seria o futuro dele, como seria o destino dele. Agora imagina você com Jesus revelando o seu futuro. Qual é a pergunta que você vai fazer? É mesmo, mestre? Mas me diz mais detalhes aí do meu futuro. Me diz como é que vai ser, como é que eu faço. Não é verdade, gente? Conta mais, mestre, do meu futuro. Mas observe como esse sentimento de competição, ele sabota os melhores momentos da nossa vida. Porque Pedro, nesse momento em que tem Jesus revelando o seu futuro, sabe qual é a pergunta que ele faz para Jesus? Olhou para João e falou: Senhor, e ele? É isso, gente. Esse sentimento de competição tira a gente do foco do que temos que desenvolver com o Senhor e nos faz ficar sempre... Sim, mas peraí, mas assim, Senhor, você está falando do meu futuro? Mas peraí, é tipo assim, ó, vai ser melhor do que o de João? Então, tipo, não é mais sobre ser bom ou ruim, é sobre ser melhor que João. É sobre comparar com João. E muitos de nós, gente, estamos vivendo assim, às vezes até inconscientemente. Você nem percebe que está nisso aí, porque já está há tanto tempo que nem está mais consciente disso. Você, na verdade, está se movendo para dar uma resposta a alguém. A sua motivação da vida é um dia mostrar àquela colega quem é, quem você é. É mostrar ao irmão, ao parente, ao primo, à sogra que não queria que você casasse com ela. E você às vezes sabota, porque os caminhos da inveja são caminhos complicadíssimos. Os caminhos da inveja são caminhos, observe, que não cabem em nós. Imagina que cada mulher daquela que tentava empurrar o pé no sapato, que era da Cinderela, estava tentando forçar uma coisa que não cabia para elas. E mesmo se elas conseguissem forçar o pé no sapato da Cinderela, quando chegasse no palácio, que o príncipe começasse a conviver com uma delas, veria que não é a Cinderela. E não amaria. E elas seriam rejeitadas, por quê? Porque estariam ocupando um lugar que não era delas. E a inveja é assim, ela te faz perder o que é seu, se forçar no que não é seu, e depois se frustrar porque está no que não é seu. E por que você entrou aí? Porque invejou. Você entende? Pastor, mas então responde, por que o sapato só cabia na Cinderela? Porque o sapato foi criado pela fada madrinha. Não é um sapato comum. É um sapato encantado. O que significa isso?
É um sapato que foi pensado para Cinderela. A magia, né, o sobrenatural só permite que o pé dela se encaixe. E isso é muito didático para as nossas vidas. Porque a Bíblia fala de um Deus que não empurra projetos em nossas vidas. A Bíblia fala de um Deus que planeja para a gente antes de nos formar. Então existe projetos únicos. Provérbios 16, versículo 4 diz que Deus fez tudo e todos com um propósito. Jeremias 1,5, o Senhor fala: Jeremias, antes de eu te formar no ventre da sua mãe, eu te designei para ser um profeta. Ou seja, eu já tinha um projeto para você antes de eu te formar. Eu já te formei para esse projeto. E na verdade a vitória contra a inveja é justamente entender de uma vez isso. Que nós não somos competidores do mundo, todo mundo correndo para empurrar o pé no mesmo sapato de cristal. Não. Mas existe um sapato de cristal, e para você homem que tem masculinidade frágil, eu não calço sapato de cristal. Tem uma chuteira de cristal, abençoado, para você. Porque a de ouro é do Messi, aleluia. Oh, glória. Olha para cá. Meus irmãos, há um Deus que tem um projeto. E quando eu entendo isso, eu saio desse lugar de competição, sabe por quê? Porque esse projeto só cabe em mim. É isso que Davi está entendendo no Salmo 139. Quando Davi fala, tu me formaste de forma extraordinária, maravilhosa, tem a versão que você fala assim, especial. A minha alma, eu sei muito bem, parece até um narcisista. Imagina um cara assim, o Senhor me formou maravilhoso. Eu sei muito bem. Não é sobre se achar, não é sobre vaidade. É sobre gostar do que Deus fez na sua vida. É sobre se alegrar. É sobre aceitar. É sobre receber bem. E quando ele fala, o Senhor me formou de uma forma extraordinária e especial, depois ele fala, e escreveu todos os meus dias no teu livro, ou seja, o meu futuro foi delineado a partir da forma que o Senhor me deu. Toque em alguém e diga, irmão, aceita a forma que Deus te fez e que Deus está fazendo na sua vida. Eu não estou falando de se conformar com o mal nem com o pecado, longe disso. Nossa meta é em caráter, é parecer cada vez mais como Jesus, com Jesus. 2 Coríntios 3,18, ser transformados de glória em glória na imagem de Cristo. Entretanto, o caráter está na imagem de Cristo, mas a forma é múltipla. A forma é múltipla. Pedro diz em 1 Pedro 4,10 que nós temos dons de cada um administre o dom que recebeu nas muitas formas da graça de Deus. Mas quando eu não discerno isso, eu não entendo o que eu tenho. Não valorizo. E meus amados, não é sobre individualismo, não. Pelo contrário. É entender essa minha forma única que me permitirá uma conexão profunda com os outros, e um amor profundo, e uma libertação para o relacionamento. Porque a conexão parte do pressuposto de que eu tenho algo que o outro não tem, e que o outro tem algo que eu não tenho. Se eu parto do pressuposto de que nós competimos pela mesma coisa, não tem conexão certa. Conexão é o encaixe de partes complementares que formam um todo interdependente, cujo todo é maior do que a soma das partes. Esse conceito é aristotélico, né? O todo é maior do que a soma das partes. Por exemplo, no corpo humano, se eu isolar o braço, o potencial do braço, com o potencial da perna, do olho, e somar os potenciais separados, eles nunca serão o potencial
deles juntos, porque a química deles juntos leva para outro nível. Você entende? E essa é a ilustração que Paulo usa em 1 Coríntios 12 para falar sobre nós somos o corpo de Cristo. Mas o corpo não pode ser só olho, não pode ser só braço, não pode ser só perna, ele tem que ter membros diferentes para dar o todo. Só que pobre do olho que quer ser braço, vai sofrer o bichinho, porque ele não aguenta carregar um grão de areia. Se ele for querer ser braço, coitado, vai sofrer. E pobre do braço que quer ser olho, vai se bater todo aí. Mas feliz do braço que gosta de ser braço. Feliz é o braço que diz: que bom que eu posso carregar, que bom que eu posso levantar a mão e adorar a Deus. E que bom que eu posso coçar o olho se ele precisar. Porque na verdade, quando eu entendo essa visão holística, que é a vontade de Deus, o que é que eu entendo? Eu não sou olho, mas eu tenho um olho. Eu não sou braço, mas eu tenho um braço. O meu braço não é inimigo do meu olho, o meu braço é o braço do meu olho. E o meu olho é o olho do meu braço. E quando o meu olho coça, meu braço que coça ele. E quando o meu braço quer acertar, meu olho guia ele. Pergunta no seu irmão assim: você é meu olho ou meu braço? Não trava a língua. É uma brincadeira. Mas aí esse é o conceito bíblico. Mas a inveja faz com que todos nós foquemos no que não somos. E queremos ser cópias forçadas. E percamos a coisa mais preciosa que nós temos, sabe o que é, gente? A exclusividade. O mundo vive sem mim. O mundo vive sem você. Não se iluda não, Bibião. Você morrer, a gente chora. Mas logo tem São João aí. Brincadeira, gente. A gente é crente. Visitantes, sejam bem-vindos. Eu sou zoeiro, viu? Passo meu São João orando, buscando a Deus. Mas é assim, a vida continua. Ok, gente? Entretanto, se morrermos, o mundo perde algo único. Eu tenho que entender isso. Eu não sou o melhor, nem tenho que ser o melhor. Deus não me chamou para ser melhor em lugar nenhum. Deus me chamou para ser eu. Você pode ir aí ouvir muitos pastores excelentes, mas Dioguinho Gago está aqui. Você vai ouvir coisas boas, mas eu sou eu. A graça da minha vida, ela é única. Não só nesse tempo de 8 bilhões de habitantes da Terra, mas em todos os tempos do mundo. Nunca houve ninguém igual a mim, nunca houve ninguém igual a você. E é isso que Davi está celebrando. Senhor, como eu gosto do que o Senhor fez na minha vida. Porque é essa gratidão que me liberta da inveja. Dizem que a inveja mata, mas a gratidão mata a inveja. Porque a gratidão é quando eu digo: se Deus me deu isso aqui, Ele sabe o que eu preciso mais do que eu. Então, em vez de ficar murmurando pelo que Ele me deu, eu vou agradecer e valorizar o que Deus me deu. O que Deus me deu é o melhor que eu poderia ter. É o que é para mim. É a parábola dos talentos, gente. Né? Mateus 25. Tem um cara ingrato que pega o talento. Todo mundo recebeu algum talento. Todo mundo recebeu. Mas o ingrato amargo acha que Deus está fazendo esse senhor. O senhor ali é Deus. Esse senhor é ruim. Me deu isso aqui na cocó. O cara fala isso. A Bíblia no baianês a gente vai fazer ela ainda. Aí ele enterra lá. Ele despreza o que tem. Os outros não. Entendem que o Senhor é bom. E se Ele é bom, Ele sabe o que Ele me deu. E eu vou glorificar, eu vou desenvolver o que Deus me deu. Uma das frases que eu mais gosto na Bíblia é quando Deus está falando com o velho Moisés. O velho pede desculpa. Não, Senhor, manda outro. Eu vou para Egito, nada. Que conversa fiada. Não vou não.
não tenho condição nenhuma. Eu disse, bora, Moisés. Não vou não. Moisés, embora, que eu lhe escolhi, rapaz. Me preparei para isso, lhe formei para isso, antes de você nascer. Aí tipo essa conversa, né? Você é o cara para isso, eu escolhi para isso. Aí, não vou não, você está enganado. Manda outro, eu não sei falar. Você... Aí, nessa de Moisés não querer, Deus fala assim, ô Moisés, vem cá, meu. O que é isso aí na tua mão? Isso é lindo. Uma vara. Pois é com ela que você vai libertar meu povo. Porque aquilo, o ponto de partida para tudo que Deus quer fazer nas nossas vidas, já está na nossa vida. A semente já está aí. Mas esse olhar deslocado da inveja tira o nosso olhar, essa percepção, a gente não enxerga. E mais uma vez, eu não estou falando de você ter um olhar egocêntrico. Pelo contrário. É reconhecer o dom para servir. É o que Pedro diz em 1 Pedro 4,10, cada um sirva com fidelidade com o dom que recebeu, nas muitas formas da graça de Deus. Mas como é que eu vou servir se eu enterrei esse dom, se eu não reconheço esse dom? Lembra que Timóteo Paulo fala a Timóteo, desperta o dom que está em você. Reconhece o dom que está em você. Quando a gente fala de dom, não é só aqueles dons espirituais, mais ilustrativos, mais evidenciados. Não, gente. Toda graça, toda habilidade, todo favor, toda relação, tudo que é bom. Tiago 1,17, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto. E tudo tem que ser valorizado. Sabe? Para que eu possa ser feliz de ser quem eu sou. Porque eu vou lhe contar uma coisa. Aí você pensa que você, eu gostaria tanto de ser fulano. Não gostaria não, Bion. Se for falar, Bion, é ilusão. É uma ilusão que a inveja que gera no nosso coração. Eu gostaria de ser. Não gostaria não. É igual José e os irmãos, né? Quando a gente entende a visão holística, é bem interessante. Porque os irmãos estavam invejando José. Porque José tinha sonhos de grandeza. E aquele sonho de José fazia eles se sentirem inferiores. Quando na verdade eles tivessem uma visão holística e dizer, vai lá Zé, sonha por nós mesmo, Bion. Rebenta, porque se você arrebentar, a gente arrebenta junto. E foi exatamente o que aconteceu. Gênesis 45:5. José disse, fiquem tranquilos, porque Deus me enviou para o Egito na frente de vocês para sustentar vocês. Na verdade, a minha bênção sempre foi a bênção de vocês. Nunca precisava invejar. Quando eu tenho essa visão holística, na verdade, tudo que a Anabelle ganhar de bênção, de opa, ó Belle ali, ó. Belle é meu olho, Belle é meu coração, Belle é meu braço. Então, se está com Belle, está na minha vida. Mas a inveja gera um bloqueio. Metida, ó. Olha como mudou agora, ó. Eu só gosto dela derrotada. Se ela crescer, eu já não gosto mais. Tolice. José disse, se alegrem, porque na verdade o que eu tenho é de vocês. Então quando a gente tem conexão, a gente tem a comunhão verdadeira, a gente começa a perceber que é maravilhoso que os outros cresçam, porque é sobre o nosso crescimento também, é sobre a graça de Deus nas nossas vidas. É igual Daniel, né? Daniel é fantástico nesse sentido, porque o texto fala que Nabucodonosor prometeu que ia fazer vice-rei dele, vice-imperador praticamente, né? Na verdade era governar a província da Babilônia, mas era um poder fantástico que Daniel ia ter. Simplesmente se revelasse o sonho de Nabucodonosor, simplesmente não, né? Mas assim, rapidamente ele ascenderia a um cargo altíssimo. E aí, quando Daniel vai para casa, o texto fala que se ele fosse invejoso, o competitivo, vou contar para ninguém. Aonde? Informação privilegiada, meu amigo. Deus mandou para mim a informação, eu vou orar. Aí está Daniel jejuando, orando. Os amigos, o que foi, Dani? Não está pegando nada. Olho grande na minha bênção, não vou contar nada. Você viu que a gente fica assim às vezes? Rapaz, não conta não. Se contar, o olho grande vem. A gente cria uma cultura que a gente tem medo, a gente tem medo do invejoso, a gente tem medo de, né? A pessoa vai... Não, Daniel tinha uma relação tão profunda que ele falou para os três amigos assim, está acontecendo isso, e a quem Deus revelar, o rei fará ser governador da Babilônia. Meu amigo, os quatro tinham comunhão com Deus, os três amigos do Daniel também. Quer dizer, corrida, vamos ver quem recebe a revelação primeiro, vamos fazer um jejum punk. Não, o texto fala, é lindo. Daniel capítulo 2, a partir do 17, fala assim,
que os 4 oravam para Daniel receber a revelação? Porque eles discerniram que esse dom era de Daniel. E a forma deles usufruírem dessa bênção era Daniel, que seria a boca deles falar por ele. Aleluia. E aí no final do capítulo, sabe o que fala? Que quando Daniel revela o sonho do rei, sabe qual é o primeiro pedido de Daniel? Quero 3 cargos de confiança para os meus 3 amigos. Você pode aplaudir ao Senhor por isso, porque isso é maravilhoso. Mas se você ficar invejando, você vai ficar repelindo os Daniéis da sua vida. Olha para aí, ó. Já vai, nem chama a gente metido. Sabe? Você fica repelindo. E Daniel também repeliria, porque Deus ouviu os 4, não ouviu um só não. Deus ordena a bênção onde há comunhão. Salmo 133. E gente, às vezes a gente pensa assim, mas eu queria ser tanto o Daniel. Irmão, deixa eu lhe falar uma coisa, sabe o que eu tenho aprendido cada vez mais? Que quanto mais evidência você tem, mais você sofre. Sabe quem mais fica feliz? Quem está debaixo das asas de quem tem evidência. Eu não tenho evidência quase nenhuma, eu tenho um pinguinho, mas vou lhe dizer, tem dia que eu falei assim, eu queria ter evidência 0. Eu queria sumir, você não tem noção das dores. E eu que sou minúsculo, imagina que é grande mesmo, gente. Quer ver uma coisa? Não, você queria ser Daniel? Quem é que queria ser jogado na cova dos leões? Que coisa maravilhosa, né, gente? Você quer a parte boa do processo. Você pegar Daniel, a partir do capítulo 7, metade do livro, é só sofrimento do homem. É só choro, é só angústia na alma daquele homem que carregava tanta responsabilidade diante de Deus. Sabe quem era feliz? Quem estava ali, vivendo de boa na Babilônia. Os judeus estavam vivendo bem nessa época, prosperando na Babilônia. Daniel ainda lá, intercedendo por eles, sofrendo perseguição, ameaça, cova de leões, pressão terrível. Eu queria ser, já quem fica de boa, mas os judeus estavam debaixo da asa dele, não ele. Quem gostaria de ser a rainha Esté? Pastor, aí o senhor pegou pesada. A rainha Esté é muito top, lógico que eu queria ser a rainha Esté. Nossa, casar com o rei Assuero. O rei Assuero tinha um harém com 1000 mulheres. Você queria? Casar com um homem que tem mais 1000 mulheres? E mais, Esté só via ele quando ele permitia. Se ela entrasse na presença dele sem permissão, ela corria sério risco de morte. Que é o que está acontecendo na história que a gente lê. Capítulo 4, ela fala assim, rapaz, como é que eu vou entrar lá? Se quem entrar lá arrisca a vida e tem 30 dias que ele não me chama. Você quer essa vida para você, irmã? Às vezes os congressos, né? Congresso, seja uma rainha Esté. Eu digo, está repreendido em nome de Jesus. Eu botei o nome da minha filha Esté, mais pela coragem dela, pelo significado do nome que eu gosto. Mas não quero minha filha ser uma Esté, não, irmã. A não ser que Deus a preparou para isso, né? O Senhor tem misericórdia da bestinha. Quando eu passei no vestibular, aí minha faculdade ia começar um tempo depois, eu tinha um gap de um pouco mais de 6 meses. Aí um pastor amigo lá dos Estados Unidos me convidou para ajudar ele na igreja lá, passar um tempo lá. E aí eu liderava os jovens da nossa igreja, que eu congregava na Pituba. E no último culto, no dia que eu estava indo embora, só despediu de mim lá e tal. E aí uma irmã me chamou para dar uma palavra profética e falou assim, olha, eu vejo você lá nos Estados Unidos como José no Egito. Eu disse, glória. Só que eu acho que ela esqueceu de falar a fase de José no Egito. A gente só vê, né, José no Guam, meu amigo. E José, escravo. José acusado injustamente. José preso. José 22 anos longe de quem mais amava, sem nem ter notícias. Você quer ser José no Egito? Toca o seu irmão e diga assim, Binho, para de ilusão. Sabe quem você quer ser mesmo? Você quer ser você. No fundo, só o mais quer é ser você. Mas é um você grato. É um você que entendeu. Não é mais um você que entendeu errado. É um você que entendeu a graça de Deus na sua vida. E que se alegra
que se sente abençoado, que diz: nossa, o Senhor me formou para esse propósito, que bom viver o propósito de Deus. Que bom viver o propósito de Deus. Então eu não preciso me comparar com ninguém, eu preciso apenas aceitar o que eu sou. Não é mais sobre a aprovação do outro, é sobre saber que eu estou fazendo a vontade de Deus. Gente, quando eu subo aqui nesse púlpito para pregar, eu tenho uma plena convicção de que eu estou encaixado no propósito de Deus. E o curioso é que eu sou um gago. Mas eu entendi antes de melhorar da gagueira. Quando era bem gagão, eu entendi. Primeira vez que eu falei que ia ser um pregador foi num velório de um pastor. O pastor que me ouviu ficou tão impactado com aquele gago falando aquilo, que teve uma crise de riso. Eu falei: rapaz, respeita o velório. Mas não é sobre chegar e nada, é sobre me sentir. Gente, eu prego para 1, para 2, para 10, para 5. Eu tenho que me controlar para parar de pregar. Se deixar eu prego a tarde toda aqui, se quiser eu fico aqui até a noite. Me alimenta. Eu gosto, tenho prazer nisso, tenho alegria nisso. E é curioso, né? Porque a gente acha, né? Que, por exemplo, né? Digamos, né? Que uma daquelas mulheres, elas botassem na cabeça: não, se eu conseguir enganar o príncipe aqui, se eu conseguir botar esse sapato, quem sabe depois eu ganho ele. Não, sabe por quê? Porque não é o sapato que fez o príncipe gostar da Cinderela. É a Cinderela que fez o príncipe gostar do sapato. Se você entender como isso é profundo, sabe por quê? Porque a inveja muitas vezes faz você achar assim: o segredo dele é esse, né? Se eu pegar isso aqui e botar na minha vida, aí eu vou ter o resultado que ele tem, que ela tem. Ele só tem dentro da química dele. Entende? Você não vai ter, você vai se frustrar. Você vai forçar o sapato, quando chega lá o príncipe não lhe ama. Porque não é sobre o sapato, é sobre toda uma conjuntura. Então, na verdade, você precisa entender, crer e aceitar a obra de Deus na sua vida. Quando eu comecei a pregar, eu estou falando de mim, gente, porque é a vida que eu conheço, né? Teve uma época que eu, ouvindo muitos outros pregadores que eu admirava, até meio que inconscientemente, meio que virava uma cópiazinha deles. Uma fasezinha que eu tive assim. Parecia uma cópiazinha de... mais especificamente, que eu não tenho humildade suficiente para confessar ainda não. Um dia, quem sabe, Deus trata meu orgulho. Senhor, quebra meu orgulho. Mas é engraçado que quando você vai nesse caminho da comparação, da inveja, da inautenticidade, você nem é o cara, nem você nem é você. Você fica num limbo ali. Uma coisa estranha, indefinida. Mas hoje, olha que coisa engraçada. Eu sou eu. A graça que Deus me deu é essa. Lógico, eu não estou conformado com meus defeitos. Eu quero ser aperfeiçoado, como eu já falei. Mas é curioso que quando eu me aceitei como sou, foi quando meu ministério começou a fluir de uma maneira muito diferente. E é curioso que hoje tem gente que fala assim: pastor, até quando você gagueja eu gosto. A gente está vendo aí? Me conecto com a sua gagueira. É a graça de Deus, né? É diferente. E eu aceito. Porque a preciosidade está justamente nisso, não é na cópia, é na exclusividade. E não tem nada mais exclusivo do que um ser humano. Você é extremamente único. Para de querer ser cópia. Que Deus abra os seus olhos para você ver o que Ele confiou na sua vida. É uma coisa que eu gosto de fazer, sabia? Eu gosto de tentar ver na pessoa aquilo que é muito único nela. Porque isso aumenta o meu apreço pela pessoa. E quando eu ajudo ela a enxergar isso, eu também fico feliz, porque ela passa a se gostar mais, se aceitar mais, se amar mais. E não é sobre, de novo eu digo, sobre egocentrismo, mas é sobre glorificar a Deus pela graça que Ele te deu. Paulo em 1 Coríntios 15 diz que ele não tem mérito nenhum, mas ele fala: mas a graça de Deus na minha vida é maravilhosa. Pela graça eu sou o que sou. Diga alguém assim: pela graça você é o que é, meu amado. Aceita isso. Celebra isso. Pastor, mas fulaninho não valoriza. Então esse fulaninho, deixa eu lhe falar, ele não tem visão. Porque eu vou dizer,
Cada dia mais eu entendo que as pessoas que Deus quer perto de nós são pessoas que não que se conformam com os nossos defeitos, eles nos querem evoluindo, mas eles já nos amam como nós somos. Já gostam, já apreciam. Eles já enxergaram que nós temos um negócio diferente. Eu lembro uma vez que eu estava nos Estados Unidos também. Estava no quintal lá, arrumando as coisas com o pastor lá. Aí a esposa dele estava aqui de cima, né? Só dando ordem para variar, né? Bota lá, bota cá, bota lá, bota cá. Aí uma hora ele se revoltou. Tipo, você só fica dando ordem aí? Nada, tá, aí jogou lá o negócio lá no quintal. E aí ele fez um jeito assim diferente. E ele é uma pessoa bem diferente, né? Bem única. Aí ela olhou para ele assim e disse: você fica bonito com esse seu jeito assim, macho, viu? Eu achei tão curioso aquilo, porque ele é uma pessoa totalmente fora dos padrões de beleza. Não, aprendeu como é que você fala, irmão? Mas ele fez um jeito que a esposa disse: foi disso que eu gostei. Ela vê um negócio nele. Meu irmão, quem anda com você, especialmente, né, quem vai casar com você, tem que ver esse negócio diferente em você. Se seu cônjuge estiver aí, olha para ele e fala assim: ó, você ainda vê um negocinho aqui, irmão? Você ainda vê aquela coisinha, sabe? Que é tão especial que você fala: isso aqui é meu tesouro. Porque cada um de nós temos isso. E temos que entender, aceitar e agradecer e deixar isso fluir. Porque quando você agradece e isso flui, você passa a exalar uma graça maravilhosa que vai te conectando profundamente. E aí você se liberta da inveja. Pelo contrário, você quer mais é que o outro, seu irmão, tenha mesmo, porque você está ligado a ele. Porque na verdade, vou lhe dizer, aquelas irmãs de criação chatas da Cinderela, a melhor chance que elas tinham na vida de crescer era ser amiga da Cinderela. Né, gente? Mas elas sabotam isso por causa da inveja. Você entende? Mas hoje, em nome de Jesus, você vai entender que o olho que você não é, você talvez nunca será, mas ele é seu olho. A mão que você não é, talvez você nunca será, mas ela é a sua mão. E você vai ser uma mão feliz, um olho feliz, um pé feliz, uma... Mas sabe o que é bom? Que o cabeça é Cristo. A gente tem medo disso, né? De ser oprimido por alguém que... Não, fique tranquilo, quem manda é Ele. A gente é só operação. O cabeça é Cristo. Amém? Vamos ficar de pé juntos em nome de Jesus? Irmã, se liberte. Tem gente que sabota a vida querendo provar, competir. Vai fazer uma viagem. O melhor momento da viagem não é o monumento, não é o restaurante legal. Sabe qual é o melhor momento da viagem? É o momento que aquela sinhazinha olhou seu stories. Isso mostra que você não está se movendo por propósito. Está se movendo para mostrar algo a alguém, para dar uma resposta, para competir. Aí você está vivendo na carne, como Salomão fala. O que move os seres humanos é inveja. Mas nós não, nós vamos ser movidos por outra coisa. Por propósito. Por gratidão. Por amor. Quando Jesus estava sem comer, mas estava pregando para os samaritanos, os discípulos ofereceram comida para ele, porque tinha passado muito da hora do almoço. Ele falou: eu já comi. Comeu o que, Senhor? Eu fiz a obra do meu Pai, e ela me alimenta. E fazer a obra do Pai, gente, não é só trabalhos nitidamente eclesiásticos, não. Mas é todo o alcance do reino de Deus em qualquer lugar. Você precisa se ver como um agente do reino de Deus. No seu trabalho, na sua casa. Sabe? E perceber o que Deus te deu. Pare com esse medo de ser rejeitado. Porque quem te projetou
já projetou para te amar. Glória a Deus. Então, na verdade, se alguém rejeitar, ele está indo contra o próprio Deus. É preciso que você creia, peça ao Senhor que te mostre, que você enxergue e celebre. Não com arrogo, não com áreas de superioridade, mas com o coração profundamente grato. Pare de comparação e comece a buscar conexão. Somos viciados em comparar. Como o Salomão falou, a sociedade é movida por competição, por inveja. É interessante que a gente fala, às vezes, quem gosta de futebol, né, fala, quem foi o mais importante na Copa de 2002? Rivaldo ou Ronaldo? A gente quer escolher um deles, mas na verdade, o que ganhou a Copa não foi Rivaldo nem Ronaldo, foi a conexão deles e o time todo. O que nos fará vitoriosos é fazer o nosso papel e contar com gente ao nosso lado que também cumpre o seu papel. Você entende? Conexão. Eu vou lhe dizer, você tem tesouros que só você tem. Você tem uma química que só você tem. E Deus te colocou nesse tempo para você entregar. Meu irmão, eu falei, entrega logo antes de você morrer. Deixa passar a vida sem você entregar, não é com medo da competição, com medo da comparação, com medo da reprovação, invejando. Aí você vai passando a vida e você nunca teve coragem de discernir, de entregar. Passou como reconhecer os dons, aí meu irmão, tem que ser outra pregação. Mas eles estão aí. Eles estão aí. Tem coisas que são suas. Quando você reconhecer e trouxer elas, você vai ver, elas vão ter um brilho de autenticidade que vai gerar conexão, que vai gerar interesse, que vai gerar glória para Deus, porque é a própria obra de Deus na sua vida. A minha oração é que a gente consiga, todos nós, todos os dias, orar como Davi orou no Salmo 139. Senhor, eu te dou glória, porque de modo maravilhoso o Senhor me formou. Ah, como eu sei que admiráveis são as tuas obras. E a partir do que o Senhor fez, o Senhor escreveu no livro, todos os dias da minha vida, né? Esses dias eu fui apresentar um negócio na faculdade, e Rafa Cunha é meu colega, né? E só que eu sou tímido na natureza, vocês sabem, né? E na faculdade eu fico tímido. Enfim, é um processo. Eu falei, rapaz, Rafa não vem para essa aula, que de quinta-feira ele tem sessão no tribunal, ele não vem, rapaz. Caramba, eu tava aqui, meu Deus, e agora? Eu vou ter que apresentar esse negócio, não sei o que fazer, no tal. Meu Deus, tem misericórdia, manda Rafa. Quando terminei de orar, Rafa entrou, e todo, né? Expansivo. Senhor, obrigado. Chamei para ele, você vai apresentar o trabalho. Eu disse, como assim? Vai lá, dá uma enroladinha primeiro aí. Quebra o gelo, me introduz aí, meu irmão. Eu fico nervoso aqui na faculdade. Fico tímido. Ali fez o que ele faz muito melhor do que eu. E quebrou o gelo, botou a galera para dar risada, que descontraiu, brincou. Quando ele passou a bola, de agora assim. Agora eu consigo trabalhar. Ah, meu irmão, para de competir, porque tem gente que vai facilitar a sua vida. E ele também ganhou ponto por causa de mim, porque não sabia nada. É isso aí, meu irmão. É assim que funciona. A vida é assim. Professora, brincadeira. Homem estudioso. Meus amados, olha essa canção. Olha essa canção. Reconhecer a graça de Deus na sua vida. Se uma porta se fechar aqui, outra abre ali. Cria na graça de Deus. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim.
Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Diga isso. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Ei, depois que contamos aqui a história da rainha Esther, você preferia ser a rainha Esther ou uma das muitas judias que viviam com maridos maravilhosos lá em Suzã? Judias geralmente têm maridos muito bons que as amam, cheios de princípios e valores. Esther, na verdade, estava sacrificando a sua vida numa área tão fundamental para a mulher, ainda mais naquele tempo, para que muitas mulheres fossem felizes. Na verdade, as mulheres judias do Império Persa, elas não podiam invejar Esther, pelo contrário, elas tinham que todos os dias levantar a mão e falar: Senhor, eu te dou graças pela vida da rainha Esther, Senhor. A mulher que está lá sofrendo aquela relação horrível, suportando aquilo ali, para que eu possa viver em paz aqui com meu marido, com minha família. Quando você vê alguém que está em evidência, não se engane, ore por ele, tenha misericórdia, que você não sabe o que ele suporta muitas vezes para estar ali. Entende? E creia no que Deus colocou na sua vida. Tem algo único em você. Em vez de tentar emular o outro, você vai liberar o que Deus te deu. Você vai ressaltar, você vai evidenciar, né? As irmãs sabem melhor do que eu, que diz que quando você vai fazer uma maquiagem, um negócio, se vestir, minha esposa sempre fala: você tem que valorizar o que você tem de bom. Eu não entendo, eu sempre erro, eu não sei, eu boto as coisas que não valoriza, eu não sei fazer nada. Você faz, você se maquia, você se veste para valorizar, né? Você vai entender hoje. É muito mais do que corpo, né, gente? Apesar que você tem que se gostar também, amém, gente? É sobre o que Deus depositou no seu coração, na sua vida, na sua alma. E você vai, sabe alguém? Entender isso. Ele vai abrir o seu olho, você vai ver. Você vai começar a valorizar isso. Você vai começar a usar isso. O que tem nas tuas mãos? O que tem nas tuas mãos? O que tem nas tuas mãos? É a pergunta que o Senhor nos faz. Seja grato por isso, levanta. É uma vara, o Senhor falou: levanta ela. Levanta, joga no chão, usa ela. Você vai ver como a sua vida vai fluir com esse sentimento de gratidão, que vai matar a inveja todos os dias de nosso coração. Porque não vivemos na carne, mas vivemos no Espírito. Se vivemos no Espírito, andemos no Espírito, não provocando uns aos outros, nem invejando uns aos outros. É o que Paulo nos diz. Pai querido, amado, te peço, abre os nossos olhos, Senhor, de todos nós, para enxergarmos os tesouros que o Senhor colocou em nossas vidas. E sobretudo o tesouro da salvação. Para enxergarmos Jesus. Jesus, que é o maior nome de todos, mas que não podemos invejar, pelo contrário, porque sabemos o que Ele padeceu por nós. Que assim seja o nosso coração, Pai, sempre entendendo os propósitos, discernindo os propósitos peculiares do Senhor para as nossas vidas, que somam no todo. Que cada um possa ser grato ao Senhor pelo que Ele fez na cruz. Que cada um possa ser grato ao Senhor pelo que fez individualmente em cada vida. E que possamos vencer de uma vez por todas esse câncer chamado inveja.
que apodrece nossos ossos, que apodrece a nossa alma, que destrói as nossas relações, e possamos ser movidos não por ela, mas por gratidão profunda, por alegria e por propósito. Que todos enxerguem, que todos possamos orar como Davi: eu te louvo, porque de modo maravilhoso o Senhor me formou para um propósito maravilhoso, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Cristo nosso Senhor, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus seja contigo e com a tua casa, em nome de Jesus. Você é único. Que Deus te abençoe, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Quero que valorize o que você tem. Você é o ser, você é alguém tão importante para